Maio finalmente começou e é hora da gente planejar os nossos estudos e as metas para esse novo mês. Oi, meu nome é Luana, se você não me conhece, eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas e literatura. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. Esse vídeo, inclusive, é mais um episódio da minha saga de estudo de idiomas, no meu desafio de 75 dias estudando um único idioma. Então se você ainda não conhece o desafio de 75 dias, entre aqui no meu canal e assiste os vídeos anteriores, porque tem muita coisa bacana. Existem muitos momentos que eu paro e penso se não é melhor eu diminuir a quantidade de idiomas que eu estudo. Afinal, eu estudo aí um total de 5 idiomas. Tecnicamente 4, porque o inglês eu não considero tanto um estudo, né? Até por conta de eu já ser fluente há muito tempo. Principalmente pelo fato de que eu quero chegar na fluência em turco e espanhol logo, né? São os dois idiomas que eu quero chegar na fluência com mais rapidez. E assim, se eu tirar o grego e o italiano, eu vou ter muito mais tempo para focar em espanhol e turco, claro. Mas, entretanto, todavia, eu vejo que no estudo de idiomas a gente tem que ter um balanço entre seriedade, consistência e diversão. Até porque eu vejo hoje o estudo de idiomas como algo divertido também. Então não adianta nada eu tirar a parte que eu me divirto dos idiomas e deixar só a parte mais séria. Senão, no final das contas, eu não vou me divertir no processo e posso até acabar desistindo por conta disso. Porque o turco e o espanhol, apesar de eu me divertir estudando o idioma, eu levo eles um pouco mais a sério. Então, eu pego mais gramática, né? Eu estudo com mais afinco, enquanto que o grego e o italiano não. Então, se eu tiro essa parte que é um pouco mais leve do grego e italiano e eu deixo só a parte mais pesada, pode ser que isso me atrapalhe. Então, assim, é mais de organização e saber minha prioridade. É muito importante isso quando você estuda mais de um idioma. Conforme eu falei no vídeo aqui que eu gravei de como estudar mais de um idioma, é muito importante você ter prioridade, porque vai ter semanas em que sua semana vai ser muito corrida, você não vai conseguir estudar todos os idiomas, mas você sabe que a minha prioridade é turco. Então, sempre que eu puder, eu vou estudar turco. Se der tempo de eu estudar o outro, ótimo. Se não, tudo bem, não tem problema. Então, por isso que quanto ao grego e italiano, eu estou ok, né? Eu estou estudando de uma forma mais lenta, mas estou tudo bem. Eu vou colocar a tela aqui enquanto eu falo com vocês, para a gente dar uma olhadinha nas coisas. Bom, aqui a gente está na parte onde eu coloco os meus objetivos, né, de cada mês. Então, nós já finalizamos abril e agora chegamos em maio. Vamos dar uma olhadinha primeiro de como foi meu abril. Em grego, eu precisava estudar 5 vocabulários por dia e montar frase com elas. Eu não fiz muito disso, tá? Eu consegui estudar alguns dias no grego. Eu tenho aqui a minha planilha. Eu sempre coloco os dias que eu estudei e não estudei. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, eu tenho isso aqui que eu coloco sempre que eu estudo. Então, em abril era para eu estudar um total de 9 dias e eu estudei apenas 4. Não foi muito bom, mas era o que tinha para hoje. E eu não fiz isso de 5 vocabulários por dia e frases. Eu realmente estava tentando entender um pouco mais sobre o idioma grego, então não deu para chegar a esse ponto. Se formos pensar, então, para maio, eu acho que a gente pode manter a mesma meta de 5 vocabulários por dia e montar frases com ela. Eu acho que é uma forma bem legal de adquirir vocabulários de uma forma sem ser muito pesada. Porque, como eu falei, o grego para mim é muito por diversão, é porque eu realmente me interessei pelo idioma, não é algo que eu quero chegar muito rápido ali nos estudos, né, na fluência. Vamos manter, né, essa meta de 5 vocabulários por dia e montar frases com ela. Eu acho que eu vou manter isso aí com a ajuda do chat GPT, dá pra pegar bastante vocabulário. Eu acho que eu vou focar em vocabulário de sobrevivência. Vou até colocar aqui, que seriam os vocabulários principais se eu estivesse na Grécia nesse momento e precisasse me comunicar num restaurante, num hotel e tudo mais. Então, vamos focar em vocabulário de sobrevivência, porque eu acho que o vocabulário de sobrevivência é uma boa base para qualquer pessoa que está estudando o idioma, porque você já vê um progresso, você já consegue perguntar alguma coisa, entender alguma coisa, mas você ainda não está muito a fundo e está mais de boa. Depois, então, a gente tem o nosso italiano, que é outro idioma aí, né, que eu pego mais leve, e a minha meta de abril
Era italiano, imersão de vocabulários, mais pequeno áudio com todos os vocabulários do dia. Não fiz, gente. Não fiz italiano também. Eu só estudei 4 dias, os 9 que eu tinha planejado. Eu tenho 9 dias para todos os idiomas, né? 9 dias para cada. E italiano, eu estudei somente 4 também. Eu tinha esse foco na imersão de vocabulários e mais gravar um pequeno áudio com todos os vocabulários aprendidos. Nos dias que eu estudei, eu fiz imersão de vocabulários. Isso aí foi bem legal, eu consegui estudar bem italiano. Mas eu não gravei áudio. Na verdade, eu só gravei áudio no primeiro dia. Depois eu não gravei nenhum áudio pra falar italiano, né? Acontece, gente, acontece. Vamos abrir maio, né? Pra gente ver, pra gente mudar. Em maio, eu não vou gravar áudio, porque... eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer só imersão de vocabulários mesmo. Com escuta, leitura, tudo que eu puder ali de imersão mesmo, para me acostumar com o sotaque. Porque o que acontece muito com o italiano, eu misturo com o espanhol, sabe? Então eu preciso escutar mais do italiano para eu me acostumar mais com o sotaque e não ficar misturando tanto com o espanhol, porque não é uma boa. O espanhol era um mês voltado para imersão de prática de fala, tá? Então eu até fiz aqui com o chat GPT algumas coisas para ele me dar de tópicos, para que eu possa conversar sobre, para que eu possa gravar um áudio expressando a minha opinião ou alguma coisa do tipo, tá? Eu fiz até bastante, esse aqui eu fiz 4 e marquei, mas eu tinha feito mais com o ChatGPT. O espanhol eu estudei um total de 7 dias, eu só faltei 2 dias de estudo, então já foi uma melhora significativa, né? Já tá melhor do que os outros. E eu consegui praticar bem, sabe? Eu consegui gravar áudio, eu consegui conversar com o chat GPT. Então, no espanhol, foi um mês bom, sabe? Foi um mês legal, foi um mês bom. Para maio, nós estamos no desafio de 75 dias, né? E espanhol é um deles. Nas minhas regras do desafio que eu coloquei para espanhol, seria de completa imersão também. Então, eu vou deixar ele voltado ali para a imersão e eu quero realmente praticar a fala. Então, uma nova regra para o desafio agora, que eu vou adicionar aqui, é que eu preciso estudar espanhol, né, com 10 minutos de imersão, pelo menos 10 minutos de pura imersão. Eu realmente prestando atenção no conteúdo, não é só ouvindo enquanto eu faço outra coisa. E eu preciso comentar sobre o que eu escutei ou sobre o que eu li em um áudio. Então, por exemplo, eu vi um vídeo falando sobre determinada coisa, determinado assunto. Eu tenho que gravar um áudio falando o resumo do que eu escutei, sabe? Para eu praticar realmente a fala e montar as frases, sabe? Porque às vezes eu me sinto um pouco travada na hora de montar a frase, mas às vezes é porque falta prática. Porque gramática eu tenho, porque eu passei ano passado quase inteiro estudando gramática de espanhol. Gramática eu tenho bastante vocabulário, então assim, é mais de prática mesmo. Então este mês a gente vai ter aí sobre isso. Então deixa eu colocar aqui. Voltado para imersão. Escutar ou ler algo e gravar um vídeo ou áudio, né? Comentando sobre um resumo. Ok. Aqui vocês veem que abre, né? Vou deixar esses tópicos aqui porque é interessante no dia que eu quiser conversar com o ChatGPT, é um tópico legal. Agora vamos falar de turco, que é o nosso maior idioma, né? Nos estudos aí do nosso desafio de 75 dias. De turco, eu tinha colocado para abril terminar essa playlist de turco, que nada mais é do que uma grande querida que faz os exercícios de gramática de um livro que eu tenho com você. Porque eu tenho muita dificuldade de fazer livros de gramática, sabe? Eu não consigo fazer sozinha, principalmente esses livros de gramática que já é todo no idioma. Eu acho muito confuso. E essa é maravilhosa. Ela faz junto com você, então você vai aprendendo ali. Você aprende bastante vocabulários e aprende também bastante gramática. Eu estou bem no começo, ó. Tô na
Unit 3, sessão 9. Mas eu tava sem saco para esse material, sabe? Porque é muita gramática, sabe? É muito pesadinho e é muito cansativo. Então eu acabei não fazendo muito dele esse mês, praticamente. Eu já tava fazendo ele já faz um tempo já. Mas eu não fiz muito. E prática de fala também eu melhorei bastante por causa do desafio, né? Mas o desafio foi quase no final do mês. Então vamos dizer que metade foi bom, metade foi ruim, porque antes do desafio eu não estava praticando a fala. Mas eu estudei 9 dias em turco, então dos 9 que eu planejava estudar, eu estudei os 9. Eu acho que eu até estudei mais que os 9, é porque eu sempre deixo 9 certinho. Se eu passei disso, maravilha, perfeito. Mas eu estudei pelo menos 9 aí. E maio eu já comecei também bem, né? Já estamos no dia 4 e já estudei bem também. Agora, para maio, qual vai ser a minha meta? Eu vou manter o desafio de 75 dias, claro, e as regras do desafio de 75 dias, basicamente. Lembrando, para quem ainda não assistiu o vídeo, né, do desafio de 75 dias. Eu vou estudar todos os dias por pelo menos 20 minutos, praticar a fala todos os dias, tentar gravar um áudio ou um vídeo do que eu aprendi, um check-in semanal com o desafio e que, se eu falhar mais de uma vez por semana, eu tenho que recomeçar o desafio. E aí, cada semana eu acabo mudando um pouco o material, né? No vídeo que vai sair quarta-feira, eu vou mudar de material de novo para vocês darem uma olhadinha. Então, fiquem ligados no próximo vídeo. Então, vamos colocar de meta aí de turco. Seguir o desafio de 75 dias, praticar a fala todos os dias, tá? E eu quero ler mais também. Leitura no Duo Stories ou no Linguique. Vocês veem que não é nada muito tipo, eu quero aprender 75 palavras novas, eu quero aprender não sei quantas palavras novas. Eu acho isso uma métrica que pra mim não dá certo. É uma métrica pra mim que não dá certo porque, primeiro que eu não fico contando palavras, eu não tenho paciência pra isso, nem tenho. Tipo, às vezes eu tô num ritmo legal que eu aprendo mais do que isso. Ou eu estou num ritmo mais lento, mas ainda estudando, ainda aprendendo, então eu não vou estudar 75 palavras, sabe? Eu acho que isso de contar palavras de vocabulário e tudo mais, pra mim não funciona. O que funciona bem também é você já colocar, tipo, tópicos. Esse mês eu preciso estudar gramática passado simples, presente simples. Isso é legal, de gramática é legal, porque você faz meio que um planejamento para não ficar muito pesado de gramática. Mas como eu tô seguindo meu cronograma de inglês, né, que eu tenho utilizado para aprender outros idiomas, eu não estou muito preocupada com isso, porque eu só sigo ele e tudo mais. E adiciono aqui ou ali alguma coisa específica, né, de turco, basicamente. E aqui não tem um idioma que eu quero trabalhar mais, que é o inglês. Eu não coloco meta de inglês porque eu sinto que eu já falo bem inglês, porém eu quero melhorar os meus vocabulários de inglês, a minha oratória em inglês. Eu quero falar mais eloquente, sabe? Tirar essas coisinhas de like, so, sabe? De ficar esses conectores ali de like, so, e ficar uma coisa bem básica. Eu tô cansada de falar inglês básico. Tudo bem que se uma pessoa falar um inglês mais difícil, eu entendo muito bem, porém, eu quero falar de uma forma melhor. Mas os americanos, eles falam de uma forma mais simples mesmo. Tudo bem, mas eu não quero ser comparado a um americano. Eu acho que sim, se você não tem esse objetivo de você ter uma oratória melhor, que você quer realmente só falar para conversar com as pessoas, resolver o que você tem que resolver, se for nos Estados Unidos, Inglaterra ou qualquer outro país, né? Porque inglês a gente sabe falar no mundo inteiro. Então vai na fé, sabe? Vai na fé, o básico funciona assim, tá? Você sabe falar o básico funciona muito bem. Porque eu acho que os americanos usam as mesmas, sei lá, 100 palavras durante o dia inteiro. Então, você não tem muito com o que se preocupar. Agora, se você quer focar em literatura, né, fazer algum curso, alguma coisa do tipo, aí vale a pena. Em inglês, eu vou
estudar 3 vezes por semana com imersão. Só que não pode ser uma imersão que eu já faço normalmente, sabe? Que é de assistir um vídeo ou alguma coisa, porque eu já faço isso todos os dias. Todos os dias, pelo menos, eu escuto pelo menos um vídeo em inglês, sabe? Eu quero fazer uma imersão real, de tipo assim, pegar alguma coisa mais séria. Então, eu vou colocar aqui na leitura, principalmente, eu acho que a leitura é o mais fácil de você pegar vocabulários novos. Focar em conseguir 2 palavras novas, tá vendo? Agora eu tô usando essa tática de 2 palavras, né? De escolher quantas palavras eu vou aprender. 2 palavras novas por imersão. E aí depois eu fazendo revisão dessas palavras. É muito importante fazer revisão, porque senão o negócio fica meio perdido. Bom, de idiomas é basicamente isso, né? Eu já fiz aí um planejamento pros 5 idiomas que eu estudo. Agora é segui-los. Com o grego e com o espanhol eu tô meio despreocupada, porque com o desafio eu tô seguindo bem firme. Agora com os outros eu tenho que ter muita organização no meu dia para acabar não desistindo.